Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. Meu nome é Daniel Miranda, minha matrícula é 2020 45080. Eu estou apresentando o experimento 3 da prática de eletromagnetismo aqui da FGA, semestre 2020.2. Como vocês já estão vendo aí na tela, o experimento da vez é campos magnéticos e a gente vai passar por todos os passos aqui nessa apresentação, mas eu já de antemão desejo a todo mundo uma boa experiência assistindo esse vídeo. Bom, vamos para um resumo do que vai acontecer. Esse experimento é composto de 4 itens, item A, B, C e D. O item A consiste em uma sessão de perguntas e respostas. São 4 perguntas relacionadas a supercondutores. O item B são simulações no Maxwell sobre ímãs. E o item C é também a simulação no Maxwell sobre eletroímãs. O item D, para acabar, é o cálculo do torque de um ímã permanente, no caso, dentro de uma espira circular. Bom, o trabalho consiste nisso. A gente também vai ter uma introdução, que é da teoria de eletromagnetismo. A gente vai elucidar alguns conceitos que vão ser utilizados aqui nesse vídeo, além do objetivo e justificativa do problema. Bom, para começar, o atual experimento ele é orientado em relação aos ímãs, eletroímãs e campos magnéticos no geral. Para tanto, de novo, a gente vai utilizar o Ansoft Maxwell, que é o mesmo software que a gente utilizou nos 2 primeiros experimentos da matéria. E a gente vai realizar modelagem e simulação com o intuito de visualizar e compreender o funcionamento desses fenômenos. Beleza? Bom, da justificativa do problema, também é uma justificativa que foi utilizada nos outros 2 experimentos. Mas é uma coisa tão óbvia que não tem como ficar de fora. A familiarização de um estudante de engenharia com os fenômenos de eletromagnetismo é muito importante para a continuidade do desenvolvimento de tecnologias fundamentadas nesses fenômenos. Não só desenvolvimento de tecnologias, até para a compreensão e utilização, a melhoria, talvez, de ferramentas que usam os fenômenos de eletromagnetismo. Alguns exemplos que a gente pode trazer para isso, alguns exemplos que a gente pode utilizar para isso são antenas, são, no caso de ondas eletromagnéticas, esse tipo de coisa. Podem ser em antenas, pode ser em chaveamento de sinais, pode ser em processamento de sinais. Isso sem falar, no caso, as próprias lâmpadas, que são resistências elétricas, os frios eletromagnéticos. Existe uma infinidade de utilizações para a teoria de eletromagnetismo, e o que a gente vai estudar agora também só reforça isso, né? Falando tanto de magnetismo quanto de eletromagnetismo. Beleza, agora eu vou falar um pouco da teoria, e eu só quero elucidar antes que a parte da teoria vai ser um pouquinho mais curta, porque o experimento A já é teórico. E lá a gente vai explicar alguns fenômenos que entrariam aqui na teoria, só que como estão lá, eu deixei de fora daqui. Eu quero separar 2 fenômenos de eletromagnetismo antes que a gente, né, comece a experimentar. O primeiro, eu quero explicar como é que funciona o ímã. Bom, para começar, o ímã é um material e esse material ele tem uma propriedade, né, a propriedade magnética dele, de interagir com outros materiais que sejam magnéticos. Eles se interagem dessa forma aqui. Todos os materiais magnéticos têm um polo norte e um polo sul. O polo norte, ele exerce uma força de atração em relação ao polo sul e uma força de repulsão em relação ao polo norte, de outro objeto, do que quer que seja. Então a gente vê como existe uma força de atração, uma força de repulsão e essas forças têm direção, a gente pode representar a influência magnética de um corpo em outro em um campo magnético. A gente vai desenhar uma linha que sai do polo norte e vai para o polo sul, e quanto mais densa for a região dentro dessas linhas de campo, que a gente chama de densidade de fluxo magnético, mais forte, mais intenso é o campo magnético. Beleza? Um outro ponto que a gente ressalta é que nem sempre a interação precisa existir do polo norte para o polo sul do mesmo objeto. Então, se eu pegar esse ímã aí da imagem e trazer um outro ímã próximo, aqui sendo o polo norte, aqui sendo o polo sul, eles vão se atrair. Se for polo norte, eles vão ter uma força de repulsão entre si. Tá? Beleza? Assim é o funcionamento de um ímã. A gente vai entender como funciona ao nível atômico no experimento A.
beleza? Uma outra parte que eu queria trazer é a indução eletromagnética. Esse é um fenômeno que foi descoberto por Faraday e por Lenz, né? Tanto que existe uma lei de Lenz do eletromagnetismo. Enfim, a gente observa que quando um fio retilíneo é atravessado por uma corrente, existe um campo magnético induzido. A imagem explica muito bem como funciona isso. Se a gente colocar uma mão direita e colocar o polegar na direção da corrente, os dedos da mão direita fechados vão representar a direção do campo magnético, beleza? Então, uma corrente retilínea induz um campo magnético circular. A gente vai ver depois que uma corrente circular induz um campo magnético retilíneo. Então, se a gente tiver um fio em uma espira, ou em um solenoide, ou em algo do tipo, o campo magnético interno também vai seguir essa regra, saca? O campo magnético induzido. Então, o campo magnético, por exemplo, de um, sei lá, de um fio condutor circular, ele vai seguir esse sentido em todos os pontos, né? A regra da mão direita em todos os pontos. Então, nesse caso, caso a corrente esteja nesse sentido, o campo magnético resultante é para baixo. Se a corrente estiver no outro sentido, o campo magnético resultante é para cima. Enfim, a gente vai entender isso um pouco melhor na prática mais lá na frente. Vamos começar dos experimentos. Experimento A é a parte de perguntas e respostas. A primeira pergunta que nos deram foi o que é um supercondutor e pediram para a gente explicar quais são os tipos de supercondutores. Tá, primeira coisa, um supercondutor é um material que tem uma propriedade que é a supercondutividade, né? Então, os supercondutores é um grupo de materiais, a maioria deles metais. Existem alguns supercondutores orgânicos também, têm sido descobertos recentemente, mas ela foi observada pela primeira vez em 1911 e ela consiste, a supercondutividade, a propriedade de supercondutividade, ela consiste na extinção, basicamente, da resistividade de um material quando ele está abaixo de uma temperatura específica. Beleza? Vou falar de novo com outras palavras para ver se fica um pouquinho mais claro, mas em temperaturas muito baixas existe o súbito desaparecimento da resistência elétrica em certos materiais. Todo material tem uma resistência elétrica, que é a resistência que ele tem a conduzir uma corrente elétrica. Existe um grupo de materiais, quando estão abaixo de uma temperatura específica, que não tem resistência. Esse é um comportamento bem único, né? É até incomum de se imaginar que existe esse grupo de materiais, mas existe isso. O estado desses materiais, quando eles estão abaixo da temperatura crítica, é o estado supercondutor. Beleza? Bom, eles são divididos em dois tipos, a depender da reação deles ao efeito Meissner. A gente vai explicar direitinho esse efeito Meissner mais na frente. Mas os supercondutores do tipo 1, eles apresentam só dois estados: o estado Meissner e o estado normal. Os supercondutores do tipo 2 apresentam três estados: estado Meissner, estado misto ou estado intermediário e o estado normal. Beleza? Bom, alguns exemplos de materiais supercondutores é o próprio estanho, chumbo, lítio, cobre. Existem alguns materiais que têm sido descobertos recentemente e adicionados a essa lista de supercondutores. Eu trouxe essa imagem aqui para deixar um pouquinho mais claro como é que funciona o supercondutor. A gente observa que, normalmente, a relação entre temperatura e resistividade de um material é linear, como a gente tem aqui. Então, quanto maior a temperatura, temperatura absoluta, tá? Em graus Kelvin, maior a resistividade. Chega um momento em que a gente alcança a temperatura crítica, e depois da temperatura crítica, quanto mais baixa fica a temperatura, né, a resistividade cai subitamente e chega um momento em que ela é nula, certo? Então, a gente pode afirmar aqui pelo gráfico que de cerca de 90 graus Kelvin para baixo, esse material específico, que não foi especificado aí, ele não tem resistividade elétrica, beleza? Ele conduz corrente elétrica sem nenhuma resistência. Tá, segunda pergunta, o que é permeabilidade magnética? Você lembra que eu falei para vocês que a supercondutividade é uma propriedade dos materiais? Permeabilidade magnética também é uma propriedade dos materiais. Essa propriedade, tal qual temperatura é uma propriedade, ela mede a capacidade de concentrar linhas de campo magnéticas geradas por uma fonte externa.
Alguns materiais bem específicos, um exemplo do ferro doce, eles, no caso, todo material tem uma permeabilidade magnética, certo? Alguns materiais com uma permeabilidade magnética elevada, eles vão concentrar aqui as linhas de campo, como eu trouxe na imagem, e eles vão meio que conduzir as linhas de campo magnético dentro de si. Essa imagem aqui que eu trouxe já é uma aplicação desse conceito, dessa propriedade da permeabilidade magnética, que a gente chama de magnet shielding. Quando a gente tem, no caso, um instrumento sensível a um campo magnético e quer que ele não sofra influência de campo, a gente coloca ele dentro de uma gaiola ou dentro de uma caixa, alguma coisa, que seja composta por ferro doce. O ferro doce é um material que tem uma permeabilidade magnética alta e ele vai conduzir o campo magnético aqui por ele e na parte de dentro o campo magnético vai ser nulo, beleza? Essa propriedade ela é medida em Henry por metro, então, né, é dada em Henry por metro. E um Henry por metro é igual a 1 Weber por metro vezes ampere. Weber é a unidade de intensidade de campo magnético. Então, já vamos guardar esse Weber aí que vai ser utilizado nos experimentos. Próxima pergunta, o que é o efeito Meissner? Como eu já falei no primeiro experimento, o efeito Meissner é usado para tipificar os supercondutores entre tipo 1 e tipo 2, mas ele consiste em um fenômeno que acontece nos supercondutores quando eles estão abaixo da temperatura crítica. Bom, se a gente tem material supercondutor e ele está abaixo da temperatura crítica, ele de repente, né, ele subitamente deixa de ter propriedades magnéticas. Ou, sei lá, ele apresenta uma permeabilidade magnética virtualmente nula. Ele não vai conduzir as linhas de campo magnético de uma forma boa. Então, o experimento que esse Meissner fez foi colocar um material supercondutor acima da temperatura crítica sobre um campo magnético e ele foi resfriando a câmara e foi observando como é que se comportava o campo e o material magnético conforme a temperatura diminuía. Existe um momento, que é a temperatura crítica de supercondutividade, que o campo magnético, que antes estava passando sem problemas pelo material, ele apresenta uma repulsão súbita das linhas de campo, certo? Então é como se ele expulsasse o campo magnético de si e aí ficaria distorcido o campo magnético ao redor dele. É bacana a gente entender que conforme o campo entra no supercondutor, no estado supercondutor, quando ele está em estado supercondutor, é importante frisar isso, o campo penetra um pouco e aí depois chega a zero. Essa distância que o campo penetra no supercondutor é chamada de comprimento de penetração. Beleza? A imagem explicita muito bem. A gente tem um campo magnético aqui constante no vácuo. Quando ele entra no supercondutor, ele decai exponencialmente até zero. Bom, as duas últimas perguntas. A primeira é para a gente exemplificar os materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Para começar, isso é uma classificação dos materiais magnéticos de acordo com a permeabilidade magnética deles. Cada uma dessas classificações aqui vai ter um comportamento diferente quando ele estiver exposto a um campo. Qual que é esse comportamento? Os materiais ferromagnéticos eles apresentam grande mudança nos dipolos, né, os dipolos que compõem os átomos dele, e eles vão se orientar em direção às linhas de campo. Tá, vou aproveitar esse momento para explicar um pouquinho melhor como funciona o magnetismo. Os materiais, eles têm dipolos em si, certo? Se a gente for fazer a distribuição eletrônica de alguns materiais, de alguns compostos, do que quer que seja, alguns desses materiais vão apresentar meio que um elétron livre ali dentro de um orbital, que a gente chama de o orbital, certo? Quando a gente tem um elétron em um orbital, ele tem uma direção de giro. Essa direção de giro a gente chama de spin, e o spin pode ser up ou pode ser down, é para cima ou para baixo. Geralmente, dentro de um orbital que tem capacidade para dois elétrons, um fica para cima e um fica para baixo. E aí, como é um em cada direção, eles meio que se anulam e aí eles não interagem com o campo magnético. Caso dentro de um orbital exista um elétron livre, aí o elétron dele pode ser tanto para cima ou para baixo. Ele pode tanto se posicionar para cima ou para baixo,
Só que quando a gente coloca isso dentro de um campo magnético, aí esses elétrons livres dentro de um orbital vão se alinhar com o campo. E isso é a propriedade magnética. Esse é o que acontece lá a nível atômico, dentro de um material magnético, para ele interagir com os outros materiais nesse sentido. Bom, os materiais ferromagnéticos, eles têm grande mudança nos dipolos e eles se orientam em direção às linhas de campo. Então eles vão seguir, como a gente está aqui na imagem, né? Eles vão seguir a mesma setinha das linhas de campo. Tá. Os materiais paramagnéticos, eles apresentam uma leve mudança na direção dos dipolos quando expostos a um campo magnético. Eles vão se orientar em direção ao campo, só que não é uma intensidade tão grande quanto os materiais ferromagnéticos. Então, às vezes, a gente pode até considerar que eles são meio inertes, eles não têm uma mudança tão intensa quanto os ferromagnéticos. Para acabar, os materiais diamagnéticos, eles apresentam uma permeabilidade magnética abaixo da do vácuo. Então, eles vão afastar as linhas de campo que atravessavam ele, que atravessam ele. Vamos trazer para cá para a imagem, fica um pouquinho melhor de entender. Só um segundo. Bom, perfeito. A gente tem um material ferromagnético aqui, ele tem uma permeabilidade magnética alta, então ele vai concentrar as linhas de campo em si, e os dipolos dele, que a gente também pode chamar de domínios, vão se alinhar com as linhas de campo. O material diamagnético, ele vai se alinhar de forma oposta às linhas de campo e vai afastar as linhas de campo magnético. O material paramagnético não está mostrado, mas ele tem um comportamento semelhante ao ferromagnético de uma intensidade um pouco menor. Beleza? Um exemplo de cada um desses três. Material ferromagnético, a gente tem o ferro doce. Ele é um material que se alinha fortemente quando está dentro de um campo magnético. De material paramagnético, eu trouxe um sal de ferro, no caso o nitrato de ferro 2, beleza? No caso ele está hexaidratado, mas enfim, nitrato de ferro 2. E um exemplo de material diamagnético é o bismuto. O bismuto é um material bem curioso. Ele se cristaliza espontaneamente nessas formas aí. Além dele ser um material iridescente, né, ele vai refletir diferente dependendo do ângulo de incidência da luz. Mas enfim, ele também é diamagnético, que é uma coisa não tão comum assim. Ele vai afastar as linhas de campo magnético que passam nele. Última pergunta, ímãs permanentes. Como acontece a magnetização? O que é um ímã permanente? Quais são os tipos dele? Tá. Como eu já expliquei, quando um material com propriedades magnéticas está exposto a um campo, ele vai se alinhar com esse campo, seja diretamente, seja no sentido contrário. Quando a gente tira um material dentro de um campo, ele pode ou não manter as propriedades magnéticas dele. Beleza? Para os materiais ferromagnéticos, existe uma classificação, a depender de por quanto tempo eles mantêm a magnetização deles. Bom, existe material ferromagnético duro, que são os materiais que exigem muito campo externo para magnetização, e eles têm um campo residual intenso. Ou seja, se a gente pegar uma placa de neodímio, que é um material ferromagnético duro, quando ele não estiver magnetizado, ele obviamente não vai interagir, ele vai interagir no caso, mas ele não vai agir como um ímã, certo? Ele não vai conseguir atrair um material que também não está magnetizado. Agora, se a gente pegar essa placa de neodímio e colocar ela dentro de um campo magnético intenso e deixar ela por um tempinho lá, os domínios, que é o que eu falei dos dipolos, vão se alinhar com o campo, porque ele é um material ferromagnético, e quando a gente retirar o neodímio desse campo magnético intenso, ele vai reter o campo, né? Ele vai reter esse alinhamento dos domínios e ele vai atuar como um ímã por si. Ele não vai precisar estar no campo magnético para exercer um campo. Os materiais ferromagnéticos moles são magnetizados com mais facilidade, mas eles possuem um campo residual praticamente nulo. Então, é um material que vai ser magnetizado com facilidade, mas quando a gente tira ele desse campo magnético, ele não vai ser um ímã forte ou ele vai se desmagnetizar muito rápido. Beleza? Bom, essa é a última pergunta. Vamos partir para o experimento B. E aqui, só um segundo. Desculpa pela garganta. Aqui no experimento B, o fluxo vai mudar um pouquinho. No experimento A e na parte de introdução do vídeo, a gente ficou conversando aqui nessa apresentação de slides, mas agora
nas partes de simulação, eu vou abrir o Maxwell e a gente vai fazer a simulação junto dos experimentos que foram pedidos, beleza? Bom, primeiro que foi pedido é essa Halbach Array. O que acontece? Halbach Array consiste em uma organização de ímãs de forma que os campos magnéticos dele interajam e aí a gente consegue, a depender da forma que a gente vai organizar os ímãs, a gente consegue ter um resultado específico para um campo magnético. O que eu trouxe aqui na imagem é o que foi pedido aqui no documento, que nos foi dado com a experiência. E essa letra 1 é o número 1 aqui, simulações com ímã, em que todos os ímãs dentro da Halbach Array, eles são radiais para fora, beleza? Teoricamente, na parte interior não deveria existir campo, e na parte exterior, a gente viu aqui de spoiler da simulação, que o campo magnético é intensificado. Beleza, eu vou abrir aqui o Maxwell e estava no meio de uma simulação do primeiro. Vamos começar a simulação do zero. Eu nomeei aqui o arquivo de K1, todos os outros dois, K2, K3, K4, aqui simulação de torque, aqui simulação do eletroímã. Então aqui, mas por enquanto a gente vai focar nesse K1, a gente vai fazer a modelagem dele inteiro e depois a gente só vai mostrar os outros com os resultados específicos, beleza? Para poupar um pouco de tempo. Bom, para começar o desenho, eu vou aqui nessa função que é desenhar um círculo, eu quero desenhar um círculo de 2 milímetros. Pode ser de 4 milímetros também. Vamos colocar de 2, vai. Material de 2 milímetros. Beleza. Vou pegar outro círculo, vou fazer esse com 1 milímetro de raio. E agora eu vou selecionar os dois aqui apertando Ctrl. Vou na função Subtract, retiro. Agora a gente conseguiu o anel que vai portar os ímãs, certo? Vou até renomear aqui já nas propriedades. De Circle 1 para Ring. E um material, eu vou escolher um material que não é condutor, no caso polietileno, considerando uma situação realista em que isso foi impresso, que isso é de plástico, alguma coisa assim. Bom, agora que a gente fez o anel de polietileno, a gente pode fazer os ímãs. Para os ímãs, a gente vai utilizar a função draw Rectangle e vai desenhar um retângulo aqui na parte de dentro do anel. Beleza? A gente tem um espaço ali de alguns poucos milímetros do raio interno, esse mesmo espaço de alguns poucos milímetros do raio externo. Tá, eu vou dar um Ctrl D aqui para deixar tudo à vista. E agora eu tenho um ímã, mas eu quero ter 8 ímãs colocados radialmente aqui, beleza? Como a gente viu aqui na imagem. Então, para conseguir rodar eles ao redor do ponto Z aqui, eu vou clicar nesse rectangle e vou utilizar a função Duplicate Around Axis. Já salvou aqui, mas eu vou explicar como é que funciona. A gente precisa selecionar um eixo de rotação, uma angulação e o número total de peças. Se a gente colocasse, por exemplo, uma angulação de 90 graus, eles ficariam espaçados aqui, beleza? Em 90 graus entre si. Como eu quero 8 pontos, eu vou mudar essa angulação aqui para 45 graus. E a gente observa que dá certinho 8 pontos igualmente espaçados. Vou apertar OK. Agora a gente pode ver aqui nessa aba que a gente fez os retângulos 1, que é esse aqui. Tem o retângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Eles foram nomeados de 1 a 7, mas são 8 no total. A próxima coisa que a gente vai querer fazer é selecionar o anel e selecionar todos esses eletroímãs para fazer um subtract. Ou seja, a gente não quer que exista uma superposição dos materiais ali, porque isso vai dar um problema na simulação. Seleciona todos, subtract, a gente vê que a blank part aqui, por exemplo, é o anel, e as two parts são os retângulos. Vou clonar os objetos antes da operação, e eu vou dar OK. Pronto. Como vocês estão vendo, eu estou selecionando o anel,
E ele agora tem os buracos que são exatamente do tamanho dos retângulos que a gente montou, que são os eletroímãs. Beleza? E cada um dos eletroímãs, como eu falei, dos eletroímãs não, né? Dos ímãs, ele é único, eu posso selecionar ele sozinho. E com isso a gente praticamente completou a parte de modelagem. Tem uma última coisinha que a gente vai ter que fazer, e para isso eu vou utilizar uma ferramenta que a gente não tinha utilizado até o momento, que é essa aqui, que chama de Create Relative CS. CS corresponde a sistema de coordenadas, e a gente vai fazer um sistema de coordenadas para cada um desses ímãs, de modo que cada um desses ímãs tenha o norte aqui, beleza? Orientado para fora, e o sul orientado para baixo, para a parte de dentro. Agora, o Maxwell, ele em si, ele vai fazer o campo magnético de todos nesse sentido aqui, no sentido X somente. Por causa disso, que a gente vai pegar o material, nesse caso aqui, do retângulo 1, ele vai ter o norte para cá e o sul para cá. É o que a gente quer na direção radial. Mas esse aqui vai ter o norte para cá e o sul para cá. Então vocês estão vendo que não é radial, ainda é em relação ao eixo X. Para isso, por causa disso, no caso, a gente vai ter que selecionar o ímã aqui e aqui em Create Relative CS, selecionar na origem e selecionar no objeto. Bom, agora o Maxwell está salvando, ele está salvando todas essas simulações aqui, por isso está demorando um pouquinho, mas deixa eu abrir aqui o Keyond de novo. Bom, beleza. Agora, se a gente for aqui no sistema de coordenada, a gente tem, opa, deixa eu apagar todos aqui, tá da simulação antiga, eu tinha apagado numa outra tentativa de vídeo, só que não deu certo, e eu vou seguir um por um. Meu Deus, peraí. Ah, que susto, tá. Beleza. Bom, agora a gente tem o campo, o sistema de coordenadas relativo 1, vocês estão vendo aqui. Vou selecionar outro. Pega esse ímã 2 aqui, colocar na origem e colocar no centro desse ímã. Vocês estão vendo que mudou? Essa parte interna aqui continua sendo o sistema de coordenadas global. Mas agora tem um x que passa pelo meio desse ímã e tem um y que é para cima 90 graus. A gente vai repetir essa mesma coisa para todos os ímãs, de forma que cada um tem essa orientação aqui. Beleza? Um sistema de coordenadas que passa pelo x dele. Eu vou ter que aplicar essa função manualmente ali, um por um, mas isso é uma coisa rápida e a gente vai fazendo sem muito problema. Seleciona, coloca na origem, coloca no centro do ímã. Beleza, esse aqui já tem, né? Então eu vou cancelar aqui. Deixa eu desselecionar aqui essa função. Ah, não tem como. Tá, esse aqui é o sistema relativo 9. Vou deletar ele. Tá. Bom, agora a gente tem o sistema de coordenadas global. Tem o sistema relativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vocês estão vendo que o eixo X vai rodando no sentido anti-horário, né? Bom, vou voltar para o global. O que a gente precisa fazer agora? Para cada um desses ímãs, a gente vai relacionar um sistema de coordenadas, beleza? Se a gente for aqui, dentro das propriedades do desenho, a gente vai ver que ele tem um nome, tem um material, tem uma orientação, e aqui na orientação é que a gente vai colocar o material, beleza? Vou colocar o Relative CS 1. O Max vai salvar aqui, e agora, quando a gente clicar no 1, ele já vai mostrar o sistema de coordenadas relativo, que é esse aqui, beleza? Bora repetir o experimento. Retângulo 1-1 tem o sistema relativo 2, né? Então eu vou clicar nele, abrir as propriedades, orientação, Relative CS2. Pronto. 3, e aí por diante. Eu vou fazer isso daqui de novo. Relativo 3, esse aqui é um 3, então sistema relativo a 4. Um 4, sistema relativo 5.
Um 5, sistema relativo 6. Um 6, sistema relativo 7. E um 7 tem o nosso sistema relativo 8. Pronto. Tudo salvo? Tudo bonito? Bora colocar aqui o sistema relativo global e vai clicar em cada um deles. A gente está vendo agora que esses vetorizinhos aqui, eles estão apontando para o ímã. Esse é o jeito que eu encontrei, pelo menos, de fazer cada um dos ímãs ter um comportamento radial. Pronto. Agora sim a gente acaba toda a parte de modelagem desse modelo de Halbach Array. O que a gente vai fazer agora é selecionar todos esses ímãs aqui. A gente precisa que eles sejam efetivamente um ímã, certo? Eles estão configurados como vácuo. E a gente vai utilizar esse material aqui, que é uma liga de neodímio, né? Que tem uma coercitividade magnética não nula. Vocês estão vendo aqui? Então, essa liga aqui, que é a NDFE30, ela, ela vai exercer um campo magnético de menos 83,799 ampere por metro. Pronto, selecionei, estão todos aqui em NDFE30. Isso daqui é um material não condutor, beleza? Um anel de polietileno. Cada um tem seu sistema relativo bonitinho. Bom, acredito que seja isso. Vou criar uma região com 10% de offset para o padding. Tá aí, vocês estão vendo que cobriu tudo. Opa, peraí. Uma coisa que eu esqueci. Como a gente está dentro de uma região e a gente está num desenho 2D, a gente só vai poder fazer a, a boundary, né? Meio que a barreira para fazer as simulações em elemento unidirecional. Bom, para isso eu vou clicar com o botão direito aqui na região que a gente criou, All Object Edges, Assign Boundary e Balloon. Pronto. O Maxwell vai salvar tudo aqui automaticamente. Agora a gente tem a nossa boundary, que está em vermelho. Todos os materiais estão certinhos, o anel está certinho. Só nos resta simular. Bom, vamos ver o que está acontecendo aí. A gente pode olhar aqui no terminal da esquerda o andamento da simulação. Ele está seguindo todos os passos aqui. Tá aí. Para o K1, ele já deu o aviso. Opa, ele já, caramba, ele já deu o aviso. Tudo funcionou sem problemas. Bom, beleza. Agora para visualização, a gente vai em Fields aqui, Fields de novo, vai em A e coloca as linhas de fluxo. Oh, claro, tem que selecionar a geometria antes, no caso eu vou selecionar a região inteira. Agora sim, Fields, linhas de fluxo. Todos os objetos no volume. Tará. Agora a gente tem o funcionamento das linhas aqui. Vocês estão vendo que eu mudei só um pouquinho a geometria dos ímãs e já ficou uma coisa diferente do que a gente teve aqui na apresentação, certo? As dimensões eram minimamente diferentes, a escala era um pouquinho distinta e ainda assim a gente teve uma diferença. Mas em linhas gerais, que a gente pode fazer até comparando os dois, a gente vê que o campo interno, né, a parte dentro do anel, ela tem uma magnitude bem menor aqui na faixa do verde, e o campo externo tem uma magnitude mais aumentada aqui na faixa do vermelho. Bom, esse aqui é o desenho que a gente tem na situação K1. Em todos os outros, bastou copiar esse design aqui e mudar a orientação dos ímãs, certo? Porque, por exemplo, se eu quisesse colocar um ímã apontando para cá, era só eu mudar o sistema de coordenadas para esse daqui, entendeu? Ele vai apontar para baixo. Bom, isso é o que foi feito nos outros passos. Esse aqui é o experimento 2 mostrado aqui, tá vendo? Tem para cima, para baixo, e aí que a gente quer que o campo interno aponte para cima, em vez de ser nulo. E é o que a gente conseguiu aqui. Vamos passar no sistema de coordenadas relativas. O de cima está baixo, aqui está apontando para cá, aqui está apontando para baixo, para fora, para cima, para fora, para baixo, para fora.
Fica meio difícil se a gente selecionar todos, porque acaba que os campos, os vetores se coincidem, mas a gente consegue ver, eu imagino que tenha dado para entender, que agora os ímãs estão posicionados nesse sentido aqui, a fazer essa curva. E tanto que é isso que as linhas de campo fazem no caso, né? Vai ter um polo, as linhas vão sair daqui e vão entrar aqui. E a parte de dentro vai apresentar um campo aqui para cima. Para a gente dar uma olhada na direção do campo um pouquinho melhor, eu vou selecionar a geometria, campos e as linhas de vetor. Todos os objetos aqui. Pronto, funcionou. Bora dar um zoom aqui e a gente vê, como eu já tinha falado, que na parte interna as linhas de fluxo são para cima, que é o que deveria acontecer. Beleza? Então a gente vê, tanto com 12 ímãs quanto com 8 ímãs, o comportamento ainda é do mesmo tipo. Beleza? Bom, assim que ficou a parte do K2, do experimento 2. Vamos mostrar o K3 aqui. Bom, o K3, ele quer vários campos que vão entrando nesses padrões aqui. Beleza? Para isso a gente vai precisar posicionar nesse sentido aqui. Bom, é o que foi feito. A gente tem, na mesma diagonal, os ímãs apontando para a mesma direção. O polo norte na mesma direção. Então, esse aqui é o magnet 3 e o magnet 7 tem a mesma direção que essa diagonal. O magnet 1 e o magnet 5 têm a mesma direção. O magnet de cima e o magnet de baixo têm a mesma direção. E esses dois aqui também vão apontar para cima. A gente vê pelas linhas de campo que existe um fluxo para cá e um fluxo para cá. Beleza? De novo, eu vou fazer a mesma coisa, colocar as linhas de fluxo para a gente observar as direções. Inclusive, esses padrões de linhas de fluxo são bem bonitos, né? Uma coisa bem interessante, dá para ficar olhando por bastante tempo. Tá aí, tô dando zoom. A gente consegue observar que existe um fluxo para cá, beleza? Nesse sentido, e outro para cá, fazendo essa curva. Era o que a gente esperava daqui, né? A gente tem um para cá e um para cá. Por fim, o último experimento nessa letra aí, na letra B, é o K igual a 4. Ele não consiste em um círculo dessa vez, né? Mas em 5 ímãs que estão alinhados um do lado do outro e cada um com o polo norte apontando em uma direção. Bom, teoricamente, a gente deveria ter um campo aumentado aqui na parte de cima e um campo menor aqui na parte de baixo. É o que aconteceu. A gente tem mais linhas de fluxo na parte de cima e menos linhas de fluxo na parte de baixo. Bora apresentar aqui, clicar um por um e olhar a orientação deles. Sempre lembrando que o polo norte sempre vai estar apontando para esse vetor verde, que é o eixo X, beleza? Bom, no M1, que é o magnet 1, está apontando para a direita, M2 está apontando para cima, M3 está apontando para a esquerda, M4 apontando para baixo e M5 apontando para a direita de novo. As linhas de campo estão amplificadas aqui, estão diminuídas aqui. O padrão é meio irregular, isso é meio comum de existir nesse tipo de simulação, até porque aqui eu configurei o setup de solução para ter 10 passos. Mas às vezes com mais passos, com menos passos, às vezes é dimensão, tudo isso pode influenciar. Bom, vou selecionar aqui a região, ver os campos e os vetores de campo. Tá aí, que coisa bonita. A gente vê que o que está apontando para cima aqui tem bastante linha de campo saindo, né, o nosso M2, enquanto o M3, que está apontando para baixo, tem bastante linha de campo entrando. Bom, é basicamente isso que a gente observa, e com isso a gente consegue encerrar a letra B do experimento, beleza? Que são as Hawk Array. Bom, os resultados eu já passei, procedimentos, metodologias também. Vamos dar uma olhada no experimento C, que são simulações com eletroímãs. Dessa vez, a gente não vai ter um material que é um ímã. Né? A gente não vai utilizar, por exemplo, essa liga de neodímio. A gente vai utilizar material de cobre ou de algum material condutor normal, que não seja, né, que não seja um ímã, e a gente vai passar uma corrente elétrica para ele, por ele.
Como eu já falei lá na regra da mão direita, uma corrente elétrica em movimento, ela vai induzir um campo magnético. E é isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar o campo magnético dentro, dentro de um material condutor com corrente. Bom, essa aqui é a imagem que eu trouxe. E do experimento foram passados para a gente fazer esse desenho aqui em 2D, esse desenho aqui em 3D, e variar os materiais dele. Então pode ser aço 1008, pode ser um condutor perfeito, pode ser um material paramagnético, material diamagnético e um material ferromagnético. Beleza? Para cada um deles a gente vai ter que ter o desenho, a gente vai fazer o vetor de campo magnético, magnitude do campo magnético e o fluxo de linhas de campo magnético. Show! Como eu sou do grupo a escala é em 20 milímetros, certo? Todas as medidas aqui estão em função de L, né? Então vou trocar esse L aqui por 20 e a gente vai conferir essas dimensões aqui, inclusive. Show! Deixa eu fechar o K4 aqui e já abrir primeira simulação. No caso de um eletroímã de um material de steel, né? De aço 1008. Beleza? Show! Aqui está o material que eu trouxe de aço 1008. A modelagem é relativamente simples. Eu vou seguir os passos aqui que eu tomei. A gente vai abrir um desenho 2D, como vocês estão vendo aqui, né? A gente vai fazer um retângulo, né? No caso um quadrado. Esse quadrado aqui, que eu inclusive nomeei de Outer Material, ele é 9 por 9 em milímetros. E aí depois eu usei um scale de 20. Ou seja, as dimensões dele, a gente pode olhar aqui na escala, é de 180 milímetros. Isso facilita porque a gente pode mudar a escala como a gente bem quiser. Bom, é um quadrado 9 por 9, posicionado aqui na origem do eixo Z, e um subtract. O subtract foi dado de um retângulo, né? Esse retângulo que é mais ou menos a parte interna do outer material. Por fim, eu fiz um outro quadrado interno, e eu chamei ele de coil. Create Rectangle, vocês estão vendo aqui, a posição dele está em 3, 3 e 0, né? 0 no eixo Z, 3 e 3 no Y, e ele tem 3 unidades de lado, que corresponde a esse desenho aqui. Eu realmente só repliquei isso daqui utilizando a função subtract. Bom, com isso, surpreendentemente, a gente acaba a nossa simulação. A gente fez uma região aqui com pairing de 10% também, em todas as direções. Nada demais. Bom, como foi falado aqui que o primeiro material é aço 1008, eu fui aqui no Outer Material, dei um Assign Material, coloquei Steel 1008. A gente observa que mesmo que ele seja um material condutivo, né, ele tem essa condutividade aí, ele não tem coercitividade magnética. Então ele não vai emitir nenhum campo magnético. Show! Estamos feitos? Estamos feitos. Eu fiz um setup de solução, rodei a simulação, vou até rodar de novo aqui para a gente acompanhar. Vamos esperar aqui enquanto a magia acontece. Só eu fiz um terminal, conseguiu completar sem erro. Perfeito. Uma coisa curiosa, que até assusta na hora que a gente está fazendo a simulação, é que se a gente fizer as linhas de fluxo, o resultado não vai ser nada, certo? O que o Maxwell entrega para a gente nessas dimensões, nessa intensidade, nessa configuração muito específica, não é nenhuma linha de fluxo. Bom, isso é meio curioso, mas se a gente for pegar as outras partes de simulação, como os vetores de campo ou a magnitude de campo, a gente vai observar que o campo magnético ali dentro não é nulo. Isso é uma coisa interessante. Eu vou utilizar a magnitude do campo aqui com esse código de cores para a gente dar uma análise por cima, depois a gente passa para o vetor de campo e entende como é que funciona o campo magnético induzido. Beleza? Bom, aqui a gente observa que na parte externa o campo é praticamente nulo, muito, muito pequenininho, e dentro a gente tem um campo magnético que vai seguir esse padrão aqui. Ele vai ser mais intenso nas paredes da nossa bobina, do nosso coil, e vai ser bastante intenso nas quinas do material externo.
Então, isso é uma coisa que também foi surpreendente. A gente precisa entender que no caso do 2D, é como se a gente fizesse um tubo ou um canudozão e a gente fizesse uma seção nesse canudo. Então, quando eu coloquei, por exemplo, a corrente aqui, né? Se a gente for aqui em cima, dentro de excitations, existe uma current 1 e essa corrente aqui está colocada na coil, né, da nossa bobina. É como se a gente tivesse uma corrente e essa corrente está saindo da tela, beleza? Então, assim, é como se fosse um canudão, a gente fez uma seção e está observando de frente aqui com a corrente na nossa direção. Por que que eu expliquei isso agora? Para a gente poder observar qual é que é a direção das linhas de campo e, a partir disso, entender direitinho como é que funciona. Bom, vou pegar aqui os vetores de campo, vou até dar um zoom para a gente entender um pouco melhor. Como eu disse, a corrente está saindo da tela. Logo, pela regra da mão direita, a rotação tem que ser nesse sentido aqui, beleza? E é o que aconteceu. Se a gente considerar que a corrente está saindo da tela aqui nesse ponto, pela regra da mão direita, vai existir isso daqui, né? O campo magnético vai rodar nessa direção. De novo, a gente vê o campo magnético é intenso nas paredes da nossa bobina e nas quinas, bem na quinazinha do material externo. Na parte de fora existe campo magnético, o campo magnético não é nulo, mas ele também não é muito expressivo. Bom, é isso aí que a gente tem do. Opa, a gente tem do primeiro experimento com ferro, com aço, no caso, né? Aço 1008. Bom, eu vou partir em todos em 2D e depois eu vou para o 3D e aí a gente discute as diferenças, o que, que aconteceu nas simulações, um por um, beleza? Bom, o primeiro que eu fiz foi o eletroímã de ferro, de aço no caso, né? Eu confundo steel com iron. Bom, primeiro foi aço, o próximo é o condutor perfeito. Eu vou abrir aqui o arquivo imperfect, de Perfect Conductor, e a gente observa que dessa vez ele já apresenta linhas de campo, em uma configuração bem interessante até. A gente vê que as linhas de campo são meio que concêntricas aqui, com origem na bobina, e elas são circulares também. Existe certa deformação das linhas de campo e do campo magnético em si nas proximidades do material externo, que é feito de, matéria, de um condutor perfeito, né? E isso se deve, claro, à corrente induzida pelo campo magnético no material. Então, existe meio que uma escadinha ali de coisas. O que acontece? A bobina tem uma corrente magnética e essa corrente magnética induz um campo magnético. O campo magnético vai alcançar a placa de fora, de material externo, e vai induzir uma corrente elétrica no material. E aí a corrente elétrica induzida no material vai induzir um campo que vai afetar esse campo aqui. Entendeu? Então depois a gente vai ver, no caso, de um material que não é afetado, que não vai reagir às linhas de campo, a gente vai observar que as linhas de campo vão funcionar perfeitamente. É como se o material não estivesse ali. Como o material ele interage com as linhas de campo magnético, aí vai ter uma deformação do campo magnético. Até por causa disso que a gente teve esse funcionamento bem específico no caso do aço, beleza? Bom, aqui no condutor perfeito, bora dar uma olhada nas linhas de campo. Tá aqui, linhas de campo, todos os objetos. Mesma coisa. Como a corrente está saindo da bobina, o campo magnético induzido é nesse sentido, sentido anti-horário aqui. Não sei se o vídeo está espelhado, né? Mas para mim aqui é o sentido anti-horário. Bom, beleza. Eu vou apagar aqui da linha de campo. Bora observar a magnitude de campo. De novo, a gente vê um campo forte nas quinas do material externo, vê um campo bem intenso nas proximidades da bobina, e dessa vez tem um campo um pouquinho mais intenso nas quinas de fora do material externo. Bom, um comportamento aí bem específico. Show. Bom, para esperar o Maxwell salvar as coisas aqui, enquanto a gente já apresenta o próximo material que nos foi pedido,
que é com material paramagnético. Se a gente for lembrar lá atrás, o material paramagnético, ele se magnetiza na direção das linhas de campo, só que não é em uma intensidade muito grande, né? Então, bora dar uma olhada aqui em como é que funciona. Bem curioso, mas como eu já falei, aqui as linhas de fluxo dele quase não sofrem alteração dentro do material. Se eu selecionar, por exemplo, a região e o material e pedir para entregar para a gente as linhas de campo, a gente pode entender que é como se o material não existisse, está vendo? Ele não interage com o campo. Tá aí. Realmente, a gente espera de um material paramagnético um pouco de interferência no campo, talvez pela magnitude dos cálculos que a gente trouxe, pelo nível de refinamentos não seja muito visível, mas não é uma intensidade tão grande quanto a gente vai ver nos materiais ferromagnéticos. Beleza? Show! Esse aqui é o diamagnético, né? Diamagnético? Ah, paramagnético, tá. Bora abrir o diamagnético. E a gente pode observar que o diamagnético e paramagnético é bem semelhante. Mas o que eu fiz foi mudar os materiais que compõem, né? Como material diamagnético, eu escolhi o cobre, né, o copper. Como ele não tem uma... Ele é diamagnético, então ele vai se magnetizar de forma oposta ao campo. Só que, pelo que eu vejo aqui, não é uma intensidade tão grande assim, novamente. Então, talvez pelas escalas, talvez pela intensidade das forças, não ficou tão visível assim. Vou pedir para rodar, por exemplo, o... Peraí, eu vou retirar a visibilidade daqui e vou deixar só os vetores. Vou pedir para ele rodar as linhas de campo e eu vou dar um zoom aqui. A gente observa que existe as linhas de campo magnético induzidas aqui pela bobina, que vão nesse sentido, e teoricamente o material diamagnético vai colocar vetores no outro sentido. Então, dentro deles, o campo deveria ser um pouquinho mais fraco, porque ele tem vetores contrários. Talvez pela intensidade, como eu já falei, não seja uma coisa tão grande assim, talvez seja refinamento, tem vários motivos, mas há de se deduzir que existe uma queda ali na magnitude do campo logo que ele entra no material diamagnético. A gente pode fazer isso dando uma olhada na magnitude do campo. De fato, tem uma quedinha bem pequena. Aqui, ó, se a gente for olhar radialmente, existe uma queda realmente no campo, dentro do material externo, mas é uma coisa tão grande assim. Enfim, esse é o comportamento esperado realmente de material diamagnético. Agora a gente vai para o mais específico, que é o material ferromagnético. E esse aí chega até a assustar um pouquinho. Bom, aqui eu já deixei direto nas linhas de campo, mas a gente pode abrir aqui e fazer e dar uma olhada nas linhas de fluxo. Bom, é um bicho meio de sete cabeças, né? Mas no caso, a gente observa que as linhas de campo, elas vão se comportar de uma forma bem distinta dos outros que a gente construiu. O que a gente espera de um material ferromagnético? Um material ferromagnético, como ele tem uma permeabilidade magnética alta, ele deve concentrar as linhas de campo dentro de si. Isso foi o que aconteceu, né? O que a gente esperava que acontecesse, o que aconteceu realmente. Aqui dentro do material, que eu coloquei como NDFE30, né, aquela liga de neodímio, a gente tem um campo bem concentrado, peraí, a gente tem um campo bastante concentrado, e na parte interna e na parte externa um campo não tão concentrado assim. Bom, agora a gente vai voltar aos vetores de campo, vai observar que realmente as linhas de campo estão bem focadas dentro do material. Mesma coisa para a magnitude de campo, uma magnitude muito grande na parte de cima e na parte de baixo do material externo, e um campo não tão intenso na parte interna e em todo o restante da simulação. Bom, agora a gente precisa partir para a simulação 3D. Vou começar na mesma ordem, começando do aço. Então, EMSteel 3D. A simulação nesse caso já está feita, mas para a modelagem
experimento, deixa eu mudar aqui. Tá. Para a modelagem desse experimento, a gente vai precisar fazer duas caixas concêntricas e vai precisar fazer uma seção, que é onde a gente vai colocar a, a corrente. Bom, acabou que eu dei um spoiler aqui do resultado, né, do campo, mas o que a gente vai fazer é usar essa função aqui, o drawBox, para desenhar tanto a caixa externa quanto a caixa interna de acordo com as dimensões que foram passadas aqui, né? Então, a caixa externa é de 9 unidades cúbicas, a caixa interna é de 3 unidades cúbicas, e elas estão distribuídas nesse sentido aqui, né? A bobina de cobre está bem no centro do modelo. Como que eu consegui fazer a modelagem sem muito problema? Bom, o principal coisa que a gente precisa fazer nesse sentido é fazer a modelagem localizada na origem. Eu vou mudar aqui a perspectiva para a gente entender, mas a gente vê que a caixa interna, né, que é a nossa coil, a nossa bobina, ela está bem no centro da origem e ela está centralizada mesmo. Para que eu fiz isso? Eu fiz a modelo todo em volta da origem para poder utilizar uma função que se chama... Peraí. Para utilizar essa função aqui, ó, eu vou selecionar a caixa interna, vou em Edit, Surface e Section. Eu preciso pegar uma seção da superfície. A superfície, no caso, que é o cubo, né? O volume. E aí a seção é dentro de um eixo que eu quiser. Eu selecionei o eixo YZ, como vocês estão vendo aqui, ó, que é essa seção aqui. Aí sim a gente vai poder, só um segundo, aqui, Section. Aí sim a gente vai poder colocar a nossa voltagem. Porque quando a gente está dentro de um modelo 3D, a gente não consegue, por exemplo, alocar uma corrente dentro de um material inteiro. A gente precisa ter a corrente em uma seção do material com uma direção. E o que a gente vai fazer é rodar a simulação no instante exato em que a corrente está naquele ponto do material com essa direção. Beleza? Uma coisa que poderia ser feita, talvez para facilitar, para melhorar até um pouquinho os resultados que foram obtidos, é fazer várias sessões, cada uma das sessões com a mesma corrente, e aí o resultado a gente faz meio que a soma de tudo. É como se a corrente estivesse passando da face x mais aqui para a face x menos, nessa direção. Beleza? Agora a gente vai falar dos resultados, e o principal resultado que eu quero trazer é observar que talvez, por conta da configuração específica, né, da face de seção ali, que é um momento bem específico, o campo ficou concentrado em uma das quinas do cubo, né, do nosso coil, da nossa bobina. A gente observa de novo um campo bem mais intenso na extremidade e um campo bem intenso aqui também nas proximidades da bobina. Eu vou mudar em várias visualizações, a gente vai entender que o campo está concentrado aqui, nos outros ele é praticamente nulo, pelo menos não foi mostrado, e que se a gente observar de baixo, a gente tem um campo aqui bem intenso numa quina e no contato ali da bobina com a face, né, da superfície externa. Bom, eu vou voltar aqui a uma visualização normal. Como todas as correntes foram colocadas nessa mesma posição, nessa mesma orientação, o resultado geral do campo vai ser nesse tipo, né? Vai estar concentrado em um canto da bobina e ele vai interagir mais ou menos com aquela face ali da parte externa. Bom, no caso de aço, a gente tem isso daí. Show, a gente foi em Steel 3D, bora para o condutor perfeito em 3D. De novo, já foi feito, eu vou tirar a visibilidade da região externa para facilitar. Aqui eu fiz a simulação em linhas de campo, né? Em vetores de campo. A visualização em 3D é um pouquinho complicada, mas a gente vai observar. Opa, deixa eu rotacionar aqui para ficar legal. Tá aí. A gente consegue observar, no caso de um condutor perfeito, que existe um campo girando aqui e existe um campo girando aqui, certo?
Se a gente selecionar, por exemplo, a região inteira e pedir para ele calcular para a gente a magnitude do campo, deve estar concentrado nessa parte inferior. Aqui, ó, como a gente imaginou, está concentrado na parte inferior da bobina. Essa simulação é meio pesada, claro, então o computador está sofrendo um pouquinho, mas o resultado é esse aqui para um condutor perfeito. Para um condutor paramagnético, a gente tem. Eu vou fazer a simulação aqui. Ah, tá. Só uma coisa, tá? Para o condutor perfeito, eu selecionei o condutor perfeito, no caso, que ele entregou aqui. A gente pode até dar uma olhada nas propriedades do condutor perfeito. Esse é um tipo de material que já é da livraria do Maxwell. Como eu utilizei ele outras vezes no projeto, ele aparece aqui como project também. Ele tem uma permeabilidade relativa de 1, então é uma permeabilidade igual à do vácuo. Ele tem uma condutividade de 1 elevado a 10 a 30. E, claro, isso é um jeito de trazer uma condutividade virtualmente infinita, né? Ou seja, é um condutor realmente perfeito. Ele não tem nenhuma coercitividade magnética. Bom, esse é o caso do condutor perfeito. Bora para o material paramagnético. Eu escolhi o alumínio, né, para apresentar essa outer shell aqui. Vou tirar a visibilidade dela, selecionar a região e vamos observar os campos. No caso, a magnitude de campo em todos os objetos aqui falando. Tá aí, beleza. A gente conseguiu fazer a simulação. Vamos aproveitar e entender como é que é na parte de dentro aqui. De novo, a gente tem um campo bem intenso em uma das arestas do cubo, bem intenso em outra das arestas do cubo, um campo que é forte aqui na face do cubo, né, do cubo que é a nossa bobina, mas de resto, o campo não é tão intenso assim e ele vai decaindo com a distância. Beleza? Deixa eu colocar uma visibilidade padrão aqui. E é isso que a gente tem. Bom, no caso de material, bom, a gente foi para paramagnético, né? Opa, foi para paramagnético. Tá aí. Vamos abrir o material ferromagnético, fazer a simulação de novo, desvetores de campo. Aqui a gente já tem uma coisa bem diferente. O que acontece? Nos outros, a região, no caso a gente só tinha o campo magnético que era oriundo da nossa bobina. Só que no caso de um material ferromagnético, como ele em si tem a propriedade magnética, a gente vai ter na região a influência dos vetores da caixa externa e dos vetores da bobina. Então é assim que ficou. Fica bem difícil de visualizar, mas se a gente trouxer aqui para uma das faces, dá para observar, por exemplo, para essa daqui, ó, dá para observar que dentro do material o campo é menos intenso, mas existe uma rotação de campo aqui, como a gente costumava ver, e existe todo o campo oriundo da caixa em si. E é isso. Deixa eu mudar aqui a visibilidade para a nossa padrão isométrica. O material eu utilizei essa liga de neodímio de novo. E com isso a gente consegue fechar. Opa, só tem que pegar o diamagnético agora, né? Bom, o material diamagnético externo, de novo, ele diminuiria o campo que está entrando nele, o campo que está entrando nele nessa situação já não é muito grande, então a gente vai observar mais do comportamento padrão que a gente tinha observado, que é um campo rotativo aqui nessa direção. Beleza? Bom, espero que tenha dado para entender bacana como é que funcionam as coisas no caso de um eletroímã. A gente tem uma corrente elétrica, essa corrente elétrica em movimento vai induzir um campo magnético. Esse campo magnético pode induzir outras correntes, que podem induzir outros campos, enfim, é uma relação bem complicada, bem longa, tem vários passos. Bom, esse experimento foi bem longuinho, realmente bem comprido, mas a gente alcança o experimento D, o último experimento, que é o de torque magnético. Bom, o que nos foi pedido foi para calcular o torque que um ímã permanente sofre
quando ele está sob a influência do campo magnético induzido por uma bobina circular, né? Só um segundo. Que ele é por uma bobina circular. Então, eu vou passar aqui. A modelagem que a gente precisou fazer foi essa daqui, né? A gente fez um anel por qual a corrente vai passar. A gente fez um ímã central. E esse ímã está levemente inclinado, caso a gente queira observar aí a influência do campo, né? E como o campo magnético que roda aqui nessa bobina, ele é ou para cima ou para baixo, esse ímã aqui vai sofrer um torque, ele vai rotacionar e a gente consegue calcular, quantificar o torque desse ímã. Então, bora voltar para o Maxwell pela última vez nesse experimento. Abrir o nosso experimento de torque e aqui a gente tem a visualização, inclusive a que está lá. Bom, para a modelagem desse modelo, desse sistema, já é uma coisa um pouquinho mais chata. A gente observa que o nosso coil, a nossa bobina, ela é composta, vou dar um zoom aqui para a gente observar um pouquinho melhor. A nossa bobina, ela é composta por vários dodecágonos, né? São, são polígonos regulares com 12 lados, dodecaedros no caso, né? Como é regular. E aí a gente fez eles girarem ao longo do eixo Z de uma forma... E depois a gente fez um mesh em tudo isso, né? E aí criou esse anel. Isso aqui é só uma caixa, a gente inclinou ela ao longo do eixo X. De resto, é só colocar os materiais. A gente tem o nosso magnet central, composto daquela liga de neodímio, né, NdFe30, e a gente tem o nosso coil, a nossa bobina, feita de cobre. A única coisa que vai ser um pouquinho mais cuidadosa de se fazer é isso aqui. A gente vai utilizar essas funções. Create regular polygon, então a gente vai fazer um polígono, a gente vai girar esse polígono ao longo de um eixo, e por último a gente vai precisar selecionar uma seção dentro desse polígono, que é onde a gente vai adicionar a corrente, certo? Como vocês estão vendo aqui, a corrente está posicionada para cá. E ela precisa ser posicionada em uma seção do polígono, porque, de novo, é um projeto 3D, e se a gente colocasse só o polígono todo como tendo uma corrente, a gente não conseguiria entender exatamente como é que é o comportamento, como é que funcionam as coisas. Show! Vamos partir um pouquinho para o modelo. Eu vou utilizar esse mesmo modelo aqui como para a nossa modelagem, só que eu vou fazer isso um pouco mais próximo aqui. Só um segundo, deixa eu puxar o eixo. Bom, a gente vai utilizar a função draw. Opa. Tá, eu vou abrir um novo projeto aqui. Perfeito. Agora a gente tem o nosso projeto e a gente quer um polígono, né, um polígono regular, e que ele fique ao redor do eixo Z. Como a gente quer um polígono ao redor do eixo Z, deixa eu abrir aqui o torque, a nossa seção precisa ser parecida com essa daqui. A gente vai desenhar isso daqui e vai girar ele ao redor do eixo Z. Precisa estar desenhado no eixo YZ. Vocês estão vendo? Se a gente colocar a grid no XY, a gente faria uma coisa meio deitada. E funcionaria se a gente quisesse fazer essa forma ao longo do eixo X. Só que não é o caso. Então a gente vai abrir aqui o nosso design, vai colocar em YZ, beleza. Eu vou só rotacionar aqui, opa, aí. Vou só rotacionar os eixos para ficarem na direção que a gente quiser e eu desenho polígono regular. Como que a gente faz? A gente seleciona um ponto central, seleciona um raio que a gente quiser, vou colocar o raio de 1 milímetro, e a quantidade de lados. Como eu quero um dodecaedro, 12 lados, padrão, tá ótimo. Show! Agora a gente tem um dodecaedro, a gente pode colocar um material nele, no caso é só um sheet, né? É só uma forma, e ele não tem um material colocado a ele especificamente. Bom, como que a gente faz? A gente seleciona o polígono, vai aqui em Edit, para Sweep, e Sweep Around Axis, que é girar ao redor de um eixo. Vou colocar Z,
o eixo Z é por onde a gente quer girar, e a gente quer o número de segmentos. O número de segmentos é a quantidade de polígonos que vão ser colocados ao longo dos 360 graus, e essas formas colocadas vão ser ligadas entre si para gerar o que a gente quer. Então, quanto maior o número de segmentos que a gente tiver, melhor. Eu vou colocar aqui 35 segmentos, 360 graus de rotação. Bora ver como é que ficou essa belezura. Bom, ficou assim. Vocês estão vendo que o modelo é o mesmo jeito. Vou voltar aqui para o XY, orientação. Pronto. A gente tem a nossa bobina circular. Ela é composta por um dodecaedro que girou ao redor do eixo Z. Tá vendo? Ele é colocado bem em relação à origem aqui do eixo X. Então, tem uma porção negativa e uma porção positiva. Enfim, da parte do modelo, essa é a coisa mais cuidadosa que a gente precisa ter. Para a seção dentro dessa bobina, o que a gente faz? A gente seleciona o polígono, de novo vai aqui em Edit, Boolean, opa, aqui Surface, Surface Section. Pronto, agora a gente vai seccionar a nossa bobina em relação a um dos eixos XY, dos planos no caso XY, YZ ou XZ. Como eu quero que a seção corresponda a um polígono também, não pode ser XY, porque senão eu meio que cortaria no meio todo a rosquinha que é a nossa bobina. Então eu vou selecionar YZ aqui, o plano composto por esses dois eixos, vou dar um OK, e a gente observa que já tem dois corpos, né? Então aqui a gente tem o Polygon 1, Section 1, a gente pode ir aqui em Edit, Boolean, Separate Bodies, e agora sim a gente vai separar. Agora é só esperar o Maxwell salvar aqui. Por isso eu vou tomar um pouco de chá. Bom, enquanto a gente espera o Maxwell salvar, a gente conseguiu separar os dois corpos. Como eu só vou utilizar um deles, vou deletar o outro. E tá aí, a gente tem uma seção no nosso polígono. O que a gente pode fazer agora é ir aqui na Assign Citation e a gente consegue colocar uma corrente. Tá vendo? Se a gente for em Swap Direction, a gente vai mudar a direção da corrente. E como a gente já falou da regra da mão direita, a gente entende muito bem de indução eletromagnética, a gente sabe que se a corrente estiver nessa direção aqui que está agora, o campo magnético induzido pela regra da mão direita vai ser para cima, certo? Trocando a direção, o campo magnético induzido vai ser para baixo. Como corrente eu coloquei 500 A, não tem muito segredo. Só resta a gente fazer a nossa caixa aqui, né? Que vai ser o ímã permanente que vai sofrer ali a magnetização. O desenho retângulo era para desenhar uma caixa. Deixa eu desenhar a caixa mesmo. Bom, a gente tem aqui agora isso, muito bem. Agora a gente tem a caixa. A gente pode adicionar um material a essa caixa. Não tem muito segredo também. Para a posição, como ele tem 0.516 size, vou colocar 0.25 aqui na posição, menos 0.25 no caso, na posição Z dele, para ele também estar com o meio dele aqui dentro do plano XY. Pronto. O que a gente faz agora? A gente pode pegar essa caixa aqui e colocar um material. Como a gente quer que seja um permanente, a gente pega uma dessas ligas de neodímio aqui. Para o nosso coil, a gente é bom usar cobre, é um material condutor e geralmente as turbinas podem ser feitas de cobre. E a gente tem praticamente tudo finalizado aqui. Restam só alguns ajustes. Bora abrir aqui o modelo do torque para ver como é que se faz. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei a bobina um pouquinho mais magra. Isso não influencia em muita coisa. Eu inclinei isso aqui ao redor do eixo. Também consigo fazer isso no meu modelo de simulação. Aqui, seleciono a caixa, vou em Rotate. Rotate ao longo do eixo X, no caso, né? Quero que ele tenha esse tipo de rotação. Eu posso rodar ele, por exemplo, 15 graus. Pronto. O efeito de rotação que eu queria já está aí. Bom, como eu já tenho
seção de polígono. Como eu já tenho, deixa eu abrir aqui, como eu já tenho uma corrente definida, eu consigo fazer a simulação, né? No caso, se eu quiser simular o campo magnético, eu já poderia simular aqui. O que eu quero fazer antes disso é aqui em Assign Parameters e colocar o torque. Opa, eu achei que tivesse selecionado aí. Vou Assign Parameters, colocar o torque. E eu quero o torque na direção X, né? Porque a gente sabe que o torque ele é na direção perpendicular à rotação. Então ele vai rotacionar no que eu coloquei aqui, né? Meio que ao longo do eixo X. E eu quero torque justo nesse eixo X. Vou colocar tudo padrão aqui. O Maxwell vai salvar aqui pra gente. Show! Agora sim a gente pode dizer que está tudo finalizado. A gente tem a nossa corrente que vai passar aqui. A gente tem o nosso ímã. A gente tem a nossa bobina. Eu vou definir uma região com 10% de padding. Tá salvo, tá tudo lindo. Eu vou fazer um setup de solução. Se eu quiser, posso aumentar o número de passos, posso aumentar o refinamento por passo. Vou deixar tudo padrão para simplificar um pouco para mim. E vou rodar a simulação. Bom, agora o Maxwell vai salvar tudo de novo. Vai rodar todos os passos. Como é um projeto 3D, isso vai ser um pouquinho mais demorado. Mas ao final de tudo, a gente deve conseguir ver na análise de resultados ali qual é que é o torque que a gente alcançou. Enquanto isso, eu vou tomar um pouquinho de chá mais uma vez. Bom, tá aí no passo 4. Vamos esperar conforme os passos vão passando. Mas, mais uma vez, como que foi solicitado dentro desse exercício foi encontrar o torque, a gente não precisou. Peraí. Caramba, tem tanta informação aqui no nosso terminal que fica difícil de entender o que que é o que. Aqui, Maxwell 3D Design. Opa, não, esse aqui não. Maxwell 3D Design 1. Pronto. Tem aqui a notícia no terminal. Completou sem muito problema. Vou diminuir um pouco aqui para poder ver minha tela. E agora a gente tem a simulação finalizada. Como que foi solicitado são os resultados? Eu vou aqui em Results, Solution Data, e a gente tem o resultado torque, né? 1.7288 vezes 10 a menos 5. Considerando a dimensão da bobina, considerando a dimensão do ímã permanente, é de se entender que o torque não seja uma coisa muito grande mesmo. O torque é uma medida que é dada em metros, e aqui a gente está falando de uma bobina que no total tem seus 7 milímetros de diâmetro, 3,5 milímetros de raio. Então, é de se imaginar que realmente o torque não fosse ser tão elevado assim. A gente pode até, brincando, selecionar a magnitude do campo magnético. Opa, magnitude do campo magnético. Isso está fora do experimento, mas eu fiquei bastante curioso na época, que eu estava fazendo a simulação. Bora ver como é que fica. Daí, a gente vê um campo bem circundante do ímã e da bobina, no caso aqui da bobina, o campo magnético induzido, e do ímã a gente tem o campo magnético que já é originário dele. Bom, vou voltar para o experimento. Para os afinais, a gente conseguiu o cálculo de torque. A gente viu que a magnitude do torque não é tão elevada por conta das dimensões da simulação e tudo. E a gente finaliza, dessa vez também, o experimento 2. Bom, aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas. Eu vou deixar elas na tela enquanto eu trago as conclusões. E a conclusão que é mais evidente ao final de todos esses projetos é que, mesmo que seja trabalhoso, o estudo de eletromagnetismo é uma coisa bem interessante, bem prazerosa, e a gente consegue utilizar a tecnologia a nosso favor para melhorar o estudo disso. É de se imaginar, a gente está em 2023, é de se imaginar que, pô, em 2015 isso já não fosse uma opção, talvez não fosse tão amplamente divulgado, tão amplamente refinado como é hoje, e a tecnologia acaba que é uma grande ferramenta para melhorar o nosso aprendizado como um todo. Bom, tendo a conclusão, as referências bibliográficas aqui, eu só quero agradecer pela sua atenção ao longo desse vídeo.
Espero que tenha sido uma experiência esclarecedora, que tenha dado para entender os fenômenos dos experimentos propostos. Mais uma vez, meu nome é Daniel e muito obrigado pela atenção.